a gente precisa dar nome às coisas como eles são, e aparentemente só a imprensa internacional é que fez a melhor interpretação do que aconteceu ontem, né? Que foi um espetáculo militar. O Financial Times, o Bloomberg e o New York Times, o Nelson de Sá reporta, inclusive isso, eu tinha visto ontem, essa madrugada, na verdade, um pouco essa repercussão internacional, e a tradução que eles fazem é que foi um grande espetáculo militar. E eu, que sou, digamos, filiado a esse campo de análise sobre o papel das Forças Armadas, das suas cúpulas partidarizadas, nesta conjuntura que nós estamos vivendo, eu concordo muito com isso, e ontem foi o que a gente pode considerar a maior maratona, né, de propaganda eleitoral com dinheiro público. Né? Foi isso que aconteceu ontem. É importante a gente relembrar, né, em primeiro lugar, que essas atividades, esses desfiles são cívico-militares, ou seja, eles são conduzidos pelos militares, né, são atividades, lamentavelmente é assim, não que eu concorde com isso, mas essa data, não é que é uma data cívica que foi apropriada por uma facção partidária no país, ela tem essa tradição de ser desfiles militares. Se a gente relembrar, quando era criança, né, na minha cidade onde eu nasci, de Erechim, no nordeste do Rio Grande do Sul, a gente desfilava, né, e treinava aqueles desfiles. As famílias iam à rua para assistir o que supostamente era uma data cívica de celebração nacional. Então, em primeiro lugar, é isto, né, há uma apropriação indevida. As Forças Armadas promoveram este mega comício eleitoral para o seu candidato, que é o Bolsonaro. Isto é de suma gravidade, né, e, sob meu ponto de vista, né, ele tem esse agravante, né, de que as Forças Armadas elas se assumem transparentemente, né, como uma facção partidária, um partido militar, né, através dos seus comandos, e a evidência disso é, inclusive, a presença de oficiais da ativa trajando com trajes de gala militar nos palanques. Né? Então isso é um aspecto bem importante que a gente tem que ressaltar, né, porque denota, né, essa situação atípica que nós vivemos na nossa democracia de uma tutela dos militares. Nós não estamos aqui tratando, vamos ser claros, nós não estamos tratando aqui, né, com níveis razoáveis e civilizados, né, de políticos, né, de agentes políticos. Nós estamos tratando aqui de milícias fardadas, que são os comandantes das Forças Armadas, nós estamos falando aqui com chefe de milícia, né, e com bandos criminosos. E eles estão dispostos a tudo. Tudo o que eles querem é pretexto, né, para promoverem essa arruaça, né, e tumultuar a eleição. Então, eu acho, desse ponto de vista, eu acho que é improvável que tenha punições, e não faltariam razões para punir, e não só o Bolsonaro. Olha que no dia de ontem, nos palanques supostamente oficiais, nós tínhamos candidatos e candidatas, a Damares estava lá, não pode estar em solenidades oficiais. Né? A Flávia Arruda estava lá, e outros tantos estavam lá. Então, eu acho que não vai acontecer nada, né, pela imponderabilidade que significaria uma punição, cassação do registro da candidatura, e segundo lugar, porque nós estamos com uma democracia combalida, né, uma democracia muito debilitada, que ela se segura por fios, né, de apoio. Então, eu tenho a impressão de que vão se iniciar processos, né, inclusive pode-se instaurar processos, não necessariamente pedindo a cassação imediata, mas de investigação futura, e responsabilizar esse personagem no tempo que a gente tenha já um controle, digamos assim, uma certa restauração democrática, e eles venham a ser punidos. Porque esses crimes de ontem, eles não significa que, não sendo julgados e analisados agora para produzir a cassação, eles prescrevem. Não, eles poderão ser, né, julgados, né, e ter os seus agentes condenados após a eleição, e trazendo inclusive implicações do ponto de vista da ineligibilidade de muitos deles. Mas eu não acredito, concordo contigo, não acredito que dê algum resultado efetivo nesse preciso momento. Mas eu acho também, Daiane e Gustavo, que o ato de ontem ele representa talvez um ajuste de posicionamento. Porque se nós observarmos, a principal bandeira dos militares e do bolsonarismo, ela sequer foi agitada, salvo, né, por alguns apoiadores que se expressavam por meio de cartazes e de palavras de ordem, mas os oradores, e principalmente o Bolsonaro, em nenhum momento ele atacou as urnas. Né? E esta ausência desta agenda de ataque às urnas, do meu ponto de vista, ela pode revelar o esvaziamento, né, dos intentos golpistas que estavam em curso. E aí eu retorno alguns dias atrás, e a gente conversou na semana passada, se não estou equivocado, o Gustavo que me perguntou sobre o encontro do TSE, do presidente do TSE, com o general ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira,
e que haviam duas hipóteses, e uma das hipóteses era que o TSE, ao aceitar, ainda que fosse uma gambiarra, né, este teste de integridade das urnas, ele estaria oferecendo aos militares uma espécie de uma saída honrosa, né, porque eles teriam, então, um argumento para esvaziar essa retórica, poder prestar contas à sua matilha, que foi insensada ao longo desses 2, 3 últimos anos em relação à suspeição sobre as urnas, e, portanto, eles, com essa sinalização feita pelo presidente do TSE, eles teriam, teoricamente, um álibi, né, para dizer para a sua matilha, conseguimos, terá transparência nessas urnas e, portanto, a eleição, né, não deverá ser contestada por nós.